Vamos continuar agora o segundo bloco. Nosso podcast com Cláudio Falcão. Me põe na boca. Cláudio, agora falando um pouquinho da sua entrada nessa vibe artística, não só como cantora, né, mas também como artista artesã. Vou te falar, quando eu morava na Argentina, eu trabalhava muito com reciclado, né, com essa onda mesmo de reaproveitamento. Eu já vinha com esse trabalho de lá. Já fui daqui para lá com essa ideia, né, porque era também minha forma de poder me inserir nos lugares, né, que aí são as feiras, né, que a gente vai frequentando. Tem uma feira enorme lá em Florida, que eu comecei fazendo fuxico, então fazia fuxiquinho de arquinho. Vocês já conheciam esse tipo de artesanato? Eu já fazia aqui. Não, lá na Argentina eles já conheciam esse tipo de artesanato? Não, era não é uma coisa comum, entendeu? E eu cheguei com essa onda do arquinho, com a florzinha e tal. Eu tinha minha barraca em Florida e vendia, fazia bolsa. Também com o reaproveitamento desse material que sobrava das bolsas, eu colocava para fazer pulseirinha, cordãozinho, tudo de florzinha de fuxico. Tá. Quando eu voltei para cá, eu segui nessa onda de reaproveitamento, principalmente com garrafa PET. Fazia muito sofá, brinquedo para criança, vai e vem, sabe? Coisa para decoração de quarto de criança, peixinho, sapinho, tudo isso dá para se fazer com garrafa PET. E eu fazia esse trabalho. Mas quando eu fui para a universidade, eu já estava nessa onda também musical aqui, né? Eu já vinha com essa onda, eu já tocava meu tantã, já participava de algumas rodas, ainda não tinha o Faca na Boa. Era trabalho solo ainda, né? Que eu ia me metia, né? Era eu e o Roberto, na época, tocava violão, então eu ia com o Roberto pra gente fazer as rodas aí, Angélica de Paula também, Anderson, a gente já fez algumas rodas por aí, né? E aí eu comecei a fazer, aí me chamaram para fazer o Remige, né? Me convidou para ser back vocal de um trabalho que ele ia fazer com o Alegre de Lisboa, no teatro, sobre rock rural, os Guarabiras, se chamava. Aí eu falei, caramba, apesar do teatro, né? Uhum. E aí fui, e aí eu me amarrei nesse negócio. Aí eu falei, eu quero fazer um show meu, entendeu? E aí o primeiro show que eu fiz... Não, no teatro, aqui no teatro de das Ostras. Aí quando foi em novembro, eu fiz um show chamado A Carne, Africanidade à Flor da Pele. Por quê? Naquele mesmo ano, era o ano que eu estava me reconhecendo como negra. Então eu fiz todo o repertório, entendeu? Desde a diáspora, entendeu? A resistência e a liberdade, entendeu? Mas consegui, dentro do enredo do trabalho aí, então, né, as composições, entendeu? Que eu pudesse purgar. Mas essas composições eram suas? Não. Já foi pegando... Fui fazendo, não tinha nenhuma composição própria. Você foi Eu usando... fui usando, entendeu? Fui fazendo um estudo de repertório mesmo, pegando Milton Nascimento, pegando Gilberto Gil. Fizemos um trabalho bonito, histórico, sabe? Na sequência, ao mesmo tempo. Você já tinha uma noção dessa pegada da Elza Soares, que você... Não, gente, cara, não, é impressionante não. isso. Mas vai chegar lá, vamos ter que chegar. Porque é muito interessante essa parada mesmo, né? E aí, quando eu fiz a Carne, eu falei, caramba, foi lindo, um espetáculo maravilhoso. E aí eu já trabalhava no CIEP como ledora, eu lia para uma menina de baixa visão. E aí, no ano seguinte, eu fiz comportamento geral, que foi numa época que estava essa coisa da polarização, né, dentro da política aí. E aí aquilo me bateu aquela dúvida, né, de que lado você está, né? Aonde? Como é que é isso? Tá, né? Porque aí foi lindo, porque eu criei um cenário de um muro,
entende? Para justamente captar essa percepção dessa polarização. E é legal a sua sensibilidade, né, Cláudia? O que me admira, eu fico muito assim, ligada, a sua sensibilidade. É a coisa do momento, daquele momento, né? Das suas angústias. De colocar pra gente, né? Que não são só minhas, sabe? Que é de um montão de gente. É empatia, você se colocar. E aí, como eu tô nesse lugar, entendeu? Que foi um lugar que me deram, eu não impus, eu não pedi. As coisas foram acontecendo, entendeu? Para que eu chegasse aí, eu não posso chegar aí para falar qualquer coisa. Entendeu? É a oportunidade que eu tenho. E é ter uma responsabilidade de chegar e falar, né, o que deve ser dito no momento certo. Sim. E como foi esse show? E aí esse show Comportamento Geral, ele chega a ser o meu TCC, entendeu? Ah, entendi. Ele vem a ser o meu TCC. Em 2019 eu faço o Comportamento Geral. E aí, dentro de tudo que eu estudei na academia, eu falei, meu TCC está pronto. É aquilo que eu quero fazer. Por quê? Porque quando eu fiz o Comportamento Geral, e eu havia entrado para a universidade, eu percebi que não tinha, pelo menos na minha turma, não tinha alunos que eram da cidade de Rio das Ostras, do município de Rio das Ostras. E aí, qual era a minha ideia? Eu tinha feito um projeto que se chamava Chão de Fábrica, que era levar as crianças do CIEP, que era o lugar onde eu trabalhava, principalmente do terceiro ano, que estão indo para a universidade, para conhecer o que era um curso de produção cultural, o que se fazia um produtor cultural. Então, como eu tinha essa oportunidade de fazer o show Comportamento Geral, eu falei, vamos levar os alunos até para uma formação de plateia. Tampouco eu tinha esse público. Foi uma pegada, assim, um insight maravilhoso, porque eu acho que todos os alunos de terceiro ano de todos os colégios estaduais, eles tinham que ter experiências nas universidades, até mesmo para escolher. Eu quero fazer física, eu quero fazer matemática. A cidade tem um curso gratuito de produção cultural e outros, né? Mas que existe essa universidade aqui, né? E o que faz um produtor? Então, a minha ideia aí do chão de fábrica desse projeto era levar os alunos para que eles conheçam as instalações do teatro, porque muitos nunca nem souberam que tinha teatro em Rio das Ostras, né? Então, levar para conhecer as instalações do teatro, como é que funciona, entendeu? O making-off de um show, né? A maquiagem, a preparação dos artistas, como é que é por dentro do teatro, entendeu? E, bueno, eles foram, né? Só que isso, eu tive uma parceira, que até hoje é minha parceira legal, que é a professora Eliane de português. Professora Eliane, eu falo para ela, professora, por que a gente não aproveita essa oportunidade, entendeu? E dá como nota a ida deles e uma resenha sobre alguma música, sobre o show, sobre qualquer coisa aí. Excelente ideia. E aí eles fizeram, escolheram a música Maria da Vila Matilde, do Douglas Germano, que fala da violência doméstica, né? De uma violência contra a mulher. E aí... Mas isso aí, eles foram ao show. Mas show de quem? No seu? No meu. Eles seu. foram nesse show Comportamento Geral, assistiram ao show, escolheram a música Maria da Vila Matilde para fazer o trabalho com a professora Eliane. E aí, tudo bem, fizeram a resenha, falaram as coisas que eles queriam falar. E aí a gente teve outra surpresa, né? Porque o projeto também é isso, né? Ele vai te levando. Das meninas chamarem a professora, algumas meninas chamarem a professora e poder desabafar a violência que viviam em casa. Então, assim, se a gente tem uma boa rede de apoio naquela escola, entendeu? A gente chama essas meninas pra gente conversar, sabe? Pra ver o que a gente pode fazer por elas. E nesse caminho você já cumprindo também um papel social, Total. né? E fechando o seu TCC, você então consegue entender a importância da sua atividade, né? Enquanto artista, que não é só no palco interagindo, mas é num todo, né? É num todo. E o Faca na Boca, como acontece o Faca na Boca? Aí vem essa história toda, fiz o Comportamento Geral, né? E aí começamos essa onda de
fazer o samba. Fazer o samba, dar seguimento ao samba, mas aí já estava com Jefferson, Tati. E aí começamos e hoje o Faca na Go tá aí, arrebentando com samba de raiz, com música própria, música autoral também pra caramba. A gente está aí também com uma campanha, né? Temos a rifa, temos Tudo isso pelo Instagram. Pelo Instagram, que é o @facanagô. Aí nós estamos passando uma rifa e nós temos também alguns produtos, tá? Com a nossa logo aí, que a gente está querendo fazer, foi a Lilian Vieira que fez. A gente está querendo começar a entrar no estúdio para criar o nosso EP aí, entendeu? De tantas músicas autorais que a gente tem. Falando em músicas autorais, a gente vai falar de 2 músicas especiais que a Cláudia nos presenteou, né, com a linda apresentação lá, né, do Projeto Imbondeiro, no Espaço Cultural de Angola. Essas 2 músicas, Cláudia, elas foram assim, nossa, elas fizeram, sabe aquele momento de reflexão e parece que a gente faz uma viagem no tempo? Sim. Eu não sei como você fez, em que período você fez a música, mas eu gostaria de saber o porquê dessas 2 músicas e você pudesse falar um pouquinho, né, agora nesse nosso segundo bloco, sobre o título escolhido e o desenvolvimento delas, que fizeram com que você, junto com, né, o parceiro musical, colocassem ela para o público. Então, o Diário de um Translado foi exatamente quando eu estava na UF aí, e aí eu conheci o Garbo da Então isso não foi feito agora, foi... Foi há muito tempo atrás, algum tempo atrás, sim. E aí acho que ela é de 2020, 21. E aí eu estava lendo algumas páginas dessa biografia, desse único escravo, entendeu? Que Mahoma, eu não sei falar, tá? É Mahoma Gardo Bakwakwa, tá? Ele foi um escravizado, entendeu? Mas ele era letrado. Então, a única biografia realmente escrita por um negro escravizado, entendeu? A primeira, por um negro escravizado, realmente. A música está inspirada na vivência dele. Então, quando eu comecei a ler, né, as coisas, as barbaridades que ele conta naquele livro, naquele diário dele, aí eu falei, né, porque ele conta de uma forma tão Esse livro forte. é em português. São como é que eu posso te dizer, fragmentos, né, do livro. Eu não sei se tem ele em português, mas são textos, são pedaços dessa biografia dele que eu li, né? Que assim, deve ser muito triste ler um livro inteiro daquele, sabe? Porque são vivências, entendeu? Dele. Pesado no sentido que a gente não consegue entender, né? Toda essa aonde vai a barbaridade, sabe? Até onde vai as E a gente sente a dor, né? Quando você fala, a gente sente a dor na música. Aí, quer dizer, não sentir a dor, mas a vivência. E sim, entendeu? Porque é isso, a gente fala de vivência, sabe? De vivência não é de uma vivência particular, é de uma vivência de um coletivo, né? E aí, quando eu li aquelas pequenas coisas ali, eu falei, nossa, né? E aí vem tudo na tua cabeça, né? Parece um filme, parece que você realmente estava ali. Que você viveu aquilo ali. Por isso que o título é O Diário de um Translado, entendeu? Porque como é que foi isso? Sabe? Muitas pessoas se matando, muitas pessoas jogando seus filhos, muitas pessoas, sabe? Morrendo ali no mar, sabe? E toda essa travessia que demora dias, meses, sabe? Para se chegar aí, a pessoa curvada, como que é isso? E a segunda música, sabe? Foi nesse período também? Não, a segunda música foi o seguinte, eu vivo nessa casa aqui, sei lá, essa casa aqui existe há uns 20 anos. E ela nunca encheu. E aí teve aquela chuva de 2023. Acho que foi 2023. 2 ou 23? Acho que foi de 22 para 23. É. E aí, amiga, eu fiquei com isso aqui a 2 palmos. Entendeu? E a água entrava por aqui, entrava pelo banheiro, entrava por tudo. E por sorte, meu irmão estava em casa, meu irmão é guerreiro que nem eu, aí ele atravessou o muro, pá, começou a levantar minha geladeira, botando em cima da mesa,
articulamos tudo e bueno, agora vamos aguardar, vamos esperar a coisa baixar, entendeu? Não tem mais o que fazer, esperar. E não baixa em meia hora, né? Baixa depois de dias, né? E aí nesse tempo você já começou a... Até então eu estava aqui na minha casa, graças a Deus, tudo mais ou menos seguro aí, salvo. E aí eu fui pra rua. Quando eu fui pra rua, eu vi muita gente botando suas coisas pra fora, né? Colchão, a rua devia estar na cintura, sei lá. Para entrar aqui... A rua não tinha Não existia mais, né? Mas na hora que baixou a chuva, que as pessoas começaram a limpar suas casas, então elas estão tirando os seus móveis. Todos, né? E botando tudo pra fora. Vai fazer o quê? O troço tá perdido, o colchão tá... Entendeu? E foi nesse momento que você começou a... E aí eu comecei a subir minha rua aqui. Comecei a subir a rua e percebi que ao mesmo tempo que as pessoas botavam pra fora, tinha um monte de gente que catava aquela roupa velha, molhada, né? Complicado. E aí eu falei, caraca, o que foi que aconteceu comigo? Não foi nada. Exatamente. Não foi nada. Vê que tem coisas piores, né, Cláudia? E se bobear, essas pessoas que estavam catando eram daqui do bairro mesmo. Total. Era daqui, eram vizinhos, você imagina a pessoa que estava ali, ó, 2 casas da sua catando. Sim, foi um momento, de repente, vou botar esse armário aqui que vai ficar legal. Aí você vou começa minha casa. Você vai se situando socialmente. Você vai se situando socialmente. Poxa, eu já tenho tudo. Eu achava que não tinha. E até agradecendo, né, pelo pouco que a gente entendeu? tem. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa. E aí, é isso, né? Como eu falei no início, eu aprendi a compor, a falar de dor. Não sei falar de amor. Entendeu? Porque nesse lugar que eu estou, eu não sou uma exímia cantora. Né? Mas eu estou nesse lugar aí, e quando me deixarem, eu quero botar pra fora. Você está transmitindo toda essa dor. E a dor que é nossa, né? Porque nós somos trabalhadores e vivemos isso. Exatamente. A gente vai observando, você falando, voltando atrás, na portaria do CIEP, né? Quantas e quantas vezes a gente, né, como educador, você como artista e também participante da educação, a gente se coloca no lugar do outro com empatia e a gente entende a dor. E sim. Porque são, né, meninas estupradas, meninas maltratadas, que vivem violência nas suas casas, né? E se a gente não tem empatia com aquele aluno, com aquela pessoa que está na plateia e que depois teve coragem de falar para a professora o que aconteceu... Eu acho que é isso, né? Você nosso dá a papel oportunidade, social. né? De repente, sentir a confiança que, eu vivo isso. Entendeu? De repente, não entendia que aquilo era uma violência. E quando você porque falou, às vezes você você fala está de tão dor, acostumada com aquela formação, com aquela... Entendeu? Que não... você acha que aquilo é normal, porque afinal de contas, entendeu? A vizinha de cima também apanha do marido, a do lado também. Então, quando você fala de dor, é isso. Você também faz uma denúncia dessa dor que não precisava existir. Dá para ver que o trabalho não é só cultural, é um trabalho super amplo que abrange tudo, educacional, cultural, social, está abrangendo tudo aí numa música. Isso aí. Aí é uma poesia de vida. Como esse crescimento. Uma escrevivência. Uma escrevivência. Vamos chegar aí agora. Então eu fiz a carne 1, africanidade à flor da pele, por aquele momento que eu estava vivendo. Comportamento geral, por aquele outro momento político que a gente vivia. Fiz a carne 2, escrevivência. Aí o bicho pegou de novo. Porque aí a gente está falando de outra realidade, né? Das vivências. E tudo isso narrado em músicas. Então, quando a gente fala da música, por exemplo, Confiança, do Mateus Aleluia, que é uma música que é um poema que ele musicou de Agostinho Neto, entendeu? Que fala exatamente desse translado, sabe? Ou você pegar um Chico Buarque que conta a história de Sinhá, entendeu? É uma viagem.
Aí você vai construindo essa narrativa de escrevivência. O Júnior Barreto, quando fala de amigos bons, que ele fala que acordou de madrugada com o ronco da barriga de fome. Entendeu? Então, quando você faz isso, que você consegue levar isso, por exemplo, para a Praça de Casimiro, né? Para o teatro, para a escola, que nós levamos o show para a escola, para o CIEP, entendeu? Aí a gente também faz uma outra leitura desse povo preto, dessa história aí desse povo preto. Educação e cultura, né? Fazendo a escrevivência. Isso aí. E as políticas sociais, porque aí a pessoa percebe que ela está sendo... que ela está num contexto que não é culpa dela, né? Consegue assim se entender no meio dessa sociedade toda, entendeu? Ela começa a se entender, eu sou essa pessoa aqui. Sou essa pessoa que mora aqui numa comunidade, que sou assim, sou assado, que não tem comida, Isso não aí. tem. Aí ela começa a se entender. Porque, entendeu? Assim, a gente não é desmerecer não, tá? Mas a vida é leve, a vida tem que ser leve, né? Senão a gente não aguenta, tá? Mas eu acho também que a gente não pode virar as costas para a realidade, para outras realidades, entendeu? A gente passar pelo mundo achando que tudo é leve, tudo é colorido, tudo é maravilhoso, então, peraí, tem coisa errada aí, entendeu? Vamos cair na realidade. Mas, enfim, só para terminar... Nós terminamos o segundo bloco. Mas só para terminar esse segundo bloco mesmo, depois a gente fez escrevivências, falando da vivência do povo preto, e aí vem a história da Elza Soares. Aí fica para o terceiro bloco. Terceiro bloco. E a gente vai conhecer também o trabalho artístico dela, artesanal, tá? Nesse terceiro bloco.